É um privilégio estar aqui falando com vocês, que são nossos irmãos, que estão à frente de igrejas, que são usados tão poderosamente pelo Senhor. E, como disse o pastor Erivelto, nós não somos colegas de ministério, nós somos amigos, irmãos da mesma família, né? E é privilégio falar para vocês, com certeza. E louvo a Deus pela vida do pastor Mário, pastora Bianca, pastor Erivelto, que está junto nesse projeto, que tem tanto cuidado com a gente, né? Com pastores, que a gente é realmente uma coluna nessa igreja, né? E estamos sendo tão bem cuidados. Tenho ouvido todos os sábados, eu ouço sobre o que os outros pastores falaram e como fui alimentada, como fui abençoada e como aprendi com os psicólogos que falaram, né? Com cada um que trouxe a sua contribuição. E hoje, humildemente, também quero trazer a minha contribuição nesse tempo aqui, que nós vamos falar. Orei também ao Senhor, pedindo que Deus trouxesse cura, né? Para todos nós, tanto pela minha fala, como pela fala da Daiane, pastora Daiane, que falará daqui a pouco. Eu tenho certeza que vamos crescer muito com a fala dela também. E eu quero trazer para vocês sobre a oração, né? O poder da oração. O pastor Daniel falou semana passada sobre a intercessão de uma maneira tão poderosa, né? Arão, que ajudavam Moisés na intercessão, como é importante a intercessão na igreja, como é importante a intercessão na vida da igreja, na vida do pastor. O pastor sem intercessão, sem oração, ele não consegue ficar muito de pé, não. Tem que levantar gente para orar. Toda igreja tem que ter intercessores. A Uniora, né, com a liderança da nossa pastora Dionísia, ela tem sido eficaz nesse tempo. Estamos orando muito. Estamos em 50 dias de jejum e oração. O estado de Minas Gerais nisso. Eu sou coordenadora estadual da Uniora e nós estamos em jejum e oração direto para que essa pandemia caia por terra, porque o que nós sabemos é que a oração é que segura as coisas. Quando a igreja for tirada do mundo, aí o mundo vai virar um caos, porque não vai ter quem ore, né? Eu quero falar sobre isso, sobre a ligação da oração versus milagres, né? Nós sabemos que a oração traz milagres, mas que tipo de oração? Como? Né? Tem a oração do desespero. Será que a oração do desespero traz milagres? E eu quero começar falando aqui sobre a oração de alguém. Pode passar aí, Débora, por favor. A oração de quem realmente estava num momento de desespero, né? A primeira lá. Isso. Isaías 38 fala de Ezequias. Ezequias fez uma oração muito de desespero, porque Ezequias sofria de uma enfermidade, e essa enfermidade veio para a morte, né? Para a morte. E Ezequias recebeu uma palavra do profeta Isaías, e o profeta Isaías disse para ele o seguinte: olha, arruma a sua casa, porque você vai morrer. Então, foi uma notícia pesada, foi uma notícia complicada, né? Você receber um diagnóstico de morte não é um diagnóstico fácil. E naquele momento que ele recebeu aquele diagnóstico, e se você fizer um estudo, eu não vou falar sobre isso nesse momento, mas se você fizer um estudo mais aprofundado dessa história de Ezequias, você vai descobrir que ele estava meio que afastado de Deus. Ele estava meio enfraquecido devido a algumas situações, e é uma coisa para um longo tempo, e eu não quero falar disso agora, mas o que eu posso colocar aqui é que Ezequias ele tinha se ensoberbecido, e isso a gente vê nas falas dele, tanto em Crônicas como em Isaías, que ele tinha se perdido um pouco, tanto é que o profeta antes tinha avisado ele: olha, você está fazendo errado, você está se vangloriando, está mostrando coisas que não deve mostrar, como se você tivesse feito grandes livramentos, quando Deus fez o livramento da guerra aqui. E, enfim, ele se perdeu um pouco do Senhor,
E quando nós nos perdemos um pouco do Senhor, nós estamos à mercê de tudo que possa acontecer. Não que a doença só venha por causa disso, doença sempre aparece, mas nós temos recursos em Deus. E no caso aqui, ele recebeu esse diagnóstico de doença e ele levantou um clamor ao Senhor. E quando ele levantou esse clamor ao Senhor, imediatamente o Senhor atendeu, foi um clamor desesperado. A oração, ela sempre chega ao trono de Deus, né? E ele fez um clamor que meio que desesperado e Deus o alcançou imediatamente. Antes que o profeta saísse, o Senhor avisou para o profeta Isaías: volta lá e fala com ele que eu vou dar ele mais 15 anos de vida. E ele recebeu mais 15 anos de vida com aquela oração, né, de clamor, de choro sincero diante do Senhor, dizendo: eu não quero partir agora. E isso é bom, né? A gente saber que tem um Deus para quem clamar e que Deus sempre nos ouve, Deus sempre nos atende. Aí também vou falar de uma outra pessoa. Eu quero apontar aqui alguns casos, os tipos de oração, os tipos de situações que foram acontecendo. E o outro caso, eu quero falar de Elias. Oi. De Elias. Elias, que entrou numa quarentena voluntária. Uma quarentena voluntária. Nós estamos em quarentena forçada agora, mas Elias entrou numa quarentena voluntária. Elias teve um problema muito sério, porque ele se sentia... essa tela mesmo. A outra. Essa aí. Tá passando, né? Isso, essa aí. Elias entrou numa quarentena voluntária. Vou falando até que a Débora consegue paralisar essa tela do Elias aí. Isso. Então. E aí ele recebeu uma ameaça de morte que o assustou muito. Ele estava ali... Pronto. Não está conseguindo paralisar a tela, né? Tá vendo? Uhum. Olha aqui, eu volto. Se eu quiser ver só ela. Uhum. Mas aqui eu tô aqui, ó. Uhum. E está sendo gravado. Uhum. Depois eu vou ver. Então, gente, vamos lá então voltar em Elias, enquanto consegue achar a tela aí. E eu vou compartilhar minha tela aqui, pode ser? Pode. Então tá. Fica tranquilo. Então tá. Deixa eu achar minha tela. Deixa eu sumir minha tela. Isso aí. Então, ele recebeu uma ameaça de morte e, apesar de ter andado em fé durante todo esse tempo, o que aconteceu? Ele levou um susto muito grande e ele saiu desesperado. Aquele susto causou nele um medo, um pânico de morrer, um estresse violento, né? Tudo aquilo que nós já ouvimos aqui a respeito do estresse, a respeito da questão emocional, e ele estava debaixo de muita pressão, e ele se sentiu tão pressionado que quando ele recebeu uma má notícia, ele desabou. E eu acho que espiritualmente a gente pode dizer que ele tirou os olhos do Senhor naquela hora. E quando ele desabou, o medo veio de uma forma tão grande que é isso que acontece conosco. Quando o medo vem, a gente tem uma visão distorcida da realidade, né? A gente começa a ver as coisas tudo de forma muito distorcida. O que aconteceu com ele? Ele começou a ter pensamentos negativos que o dominaram. Primeiros pensamentos que ele teve foi: todos abandonaram a Deus, tudo que eu fiz não deu certo. Quer dizer, eu fiz todo esse milagre aí, Deus me usou para fazer esse milagre, o fogo desceu, queimou o sacrifício, todo mundo viu, mas não aconteceu nada de bom, não resolveu nada na situação. Eu achei que isso ia resolver, não resolveu, só sobrei eu, querem me matar, quer saber, eu desisto. Então, esses pensamentos ficaram recorrentes na mente dele, porque ele tirou os olhos do Senhor. E naquele momento, e eu quero colocar essa situação do Elias, porque a forma como Deus lidou com ele, como ele depois buscou a Deus e Deus o tirou daquilo e ele venceu. E esse assunto tem muito a ver conosco.
E foi na vida dele foi um milagre ele se levantar ali. Ele estava muito abatido, ele estava numa depressão mesmo, deprimido, e os pensamentos eram pensamentos extremamente de derrota, né? E quando ele foi andando e pensando nisso, reclamando, e você vê que toda vez que a gente anda reclamando, quando a gente começa a reclamar e olhar para uma realidade que está distorcida, e não coloca os olhos em Deus, porque até então eu estava com os olhos no Senhor o tempo todo, mas quando ele tira os olhos do Senhor e ele olha para si mesmo, para a sua fraqueza, para a sua incapacidade, e ele começa a ver as coisas tudo de forma distorcida, ele começa a reclamar e andar. E uma realidade é que toda vez que a gente reclama muito, que a gente tira os olhos do Senhor, a gente vai parar no deserto, né? O deserto não é para a gente, mas a gente acaba indo para o deserto que se transforma num lugar de sofrimento. Ali ele se deitou debaixo de um zimbro, ali ele ficou deitado, só dormindo, cansado. E Deus cuidou dele de uma forma tão especial, porque mesmo quando a gente não está conseguindo orar, quando a gente não está conseguindo se levantar, eu quero dizer para você, Deus te escuta, Deus te ajuda, Deus te sustenta, mesmo que você pense assim, não estou conseguindo nem orar, Deus, você só pensa isso, me ajuda. Não é aquele momento que você ajoelha, que você tem força para ajoelhar, que você tem força de levantar da cama, talvez você está tão prostrado que você só está na cama e você só pensa, Deus me ajuda, me ajuda. E eu acho que eram esses pensamentos que Elias tinha, Deus me ajuda, era uma oração assim de, por favor, Senhor, não estou dando conta. E mesmo nesses momentos o Senhor o sustentou, o ajudou, o abençoou, e Deus cuidou dele, enviou um anjo, e esse anjo alimentou, esse anjo deixou ele dormir, deixou ele descansar, porque tem horas, gente, que a gente está tão cansado que a gente precisa dormir, né? Dormir, e Deus vai cuidar da gente, Deus vai nos alimentar, talvez a gente está precisando de alimentar também, alimentar comida física, alimentar também comida espiritual, palavra, né? O que o anjo trouxe para ele, trouxe água, trouxe pão, e o pão a gente sabe que representa o corpo de Cristo, né? A água representa a palavra, né? Então, o anjo trouxe para ele um alimento espiritual, um alimento físico. Ele descansou, e aí o anjo, por fim, trouxe de novo o alimento e falou assim, levanta que você tem uma grande caminhada. E essa grande caminhada era uma caminhada para encontrar com Deus, lá no Monte Horebe. E quando ele vai e ele se encontra com Deus lá no Monte Horebe, ele faz uma oração e ele fala assim, eu estou aqui, e eu vim aqui para conversar com o Senhor. E Deus fala, o que você está fazendo aqui? Ah, aconteceu um monte de coisa. Aí ele coloca a realidade distorcida que ele tinha. Ele coloca ali os pensamentos negativos, os pensamentos de abandono, os pensamentos de derrota, os pensamentos de que só tinha sobrado ele. E Deus, então, vem e fala com ele, né? Deus não vem no fogo, Deus não vem no terremoto, Deus não vem no barulho, Deus vem numa brisa suave. Por quê? Ele precisava desse momento, dessa brisa suave, dessa compreensão de Deus, desse olhar de amor de Deus. E Deus colocou esse olhar de amor nele naquele momento e disse assim, olha, sua visão está distorcida. Primeira coisa, não sobrou só você. Tem mais gente aí trabalhando, tem mais 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Eu tenho pessoas que vão se levantar para te ajudar nessa guerra, você vai ungir Eliseu. Enfim, Deus mostrou uma realidade melhor para ele. A realidade que ele não conseguia ver por causa do seu desespero. Quando a gente está desesperado, a gente às vezes não consegue ver direito as coisas, né? Então Elias passou por esse momento, Deus corrigiu sua visão ali no meio da oração e ele foi restaurado, né? Nós sabemos que ele se levantou como profeta novamente e voltou a cumprir o seu trabalho até que Deus o arrebatou, certo? Então a oração na vida de Elias foi uma oração que primeiro ela funcionou só no pensamento, e mesmo assim a gente viu o cuidado de Deus, depois ele falou com Deus e Deus o restaurou. E aí nós vemos esse milagre. Quero falar também da oração de Josafá. Josafá teve uma oração de resultado. Gente, é admirável a vida de Josafá, que foi um rei, né? Rei de Judá, e ele tinha ali naquele momento
em 2 Crônicas 20, a gente vê que ele estava passando por uma grande batalha. Um enorme exército de 2 povos, 3, na verdade, se levantaram contra Judá. E ele viu que não tinha condições de guerrear contra eles. E Josafá era um grande líder. E aí ele levanta um clamor a Deus. E na sua oração ali, e o povo ali junto com ele, ouvindo as orações, todo mundo reunido junto com ele. E aí a importância do líder saber como orar, como apresentar o seu clamor diante de um povo que o escuta. Que às vezes a gente apresenta um clamor muito de medo, de desespero, um clamor de negatividade, né? Meu Deus, eu não dou conta. Na verdade, quando ele estava ali diante do povo, ele apresentou uma oração de fé. Então, eu quero falar com vocês sobre os componentes de uma oração de resultado. Né? Primeiro, se você verificar lá em 2 Crônicas 20, você vai ver que a oração dele começou com louvor e honra a Deus, falando a Deus do seu poder, que Deus era poderoso, que tudo Deus podia vencer. Então, ele colocou primeiro a honra a Deus, ele louvou a Deus, ele não louvou Satanás, ele não louvou seus inimigos, ele não louvou o problema, ele louvou a Deus. Segunda coisa, ele trouxe à memória os feitos poderosos de Deus. Ele disse, Senhor, quando a gente precisou antes, o Senhor ajudou, o Senhor nos libertou do Egito, o Senhor disse que quando nós orássemos, o Senhor iria ouvir nossas orações, como sempre o Senhor ouviu. Então, ele traz à memória coisas, lembranças boas, né? Coisas boas. Jeremias fala isso, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amém. Amém? Então, primeiro, ele trouxe louvor e honra a Deus. Segundo, ele trouxe à memória as promessas de Deus, aquilo que Deus prometeu que faria quando houvesse necessidade. Terceiro componente da oração de resultados foi um pedido de ajuda. Né? Ele falou assim, bom, agora que eu falei tudo isso, que eu louvei o Senhor, que eu trouxe à memória as suas promessas, eu quero fazer um pedido, nos ajude, porque nós não damos conta. E aí ele faz algo tremendo que move o coração de Deus. Eu acho que essa frase moveu o coração de Deus, principalmente, porque ele diz assim, ele faz uma declaração total dependência de Deus, ele fala para Deus o seguinte, Deus, eles são muitos, mas os nossos olhos estão no Senhor. Amém. Amém? Os nossos olhos estão no Senhor, ou seja, eu não estou preocupado com o que eles vão fazer, eu nem estou com os olhos no meu exército, porque o meu exército é muito menor. E eu não sei, eu sei que a gente não dá conta, mas eu sei que o Senhor dá conta, então os nossos olhos estão no Senhor. Essa é a frase que eu tenho falado diariamente com o Senhor, acho que essa é a frase que todos nós devemos falar. Eu não estou com os olhos na minha capacidade humana de liderar essa igreja, eu não estou com os meus olhos na minha habilidade, na minha fluência de falar, eu não estou com os meus olhos baseados na minha força ou na força desse povo, eu estou baseado no Senhor, declaração total de dependência. E depois, assim que ele fez essa declaração de fé, o profeta se levantou e falou com ele, olha, Deus vai dar uma resposta para vocês. Ao ouvir isso, que Deus ia dar uma resposta, ele começou a louvar, ele creu imediatamente. Ele creu imediatamente. Então, quando ele creu, ele começou a louvar. Louvor é resultado de fé, gente. Só pode louvar quem crê, quem acredita. E aí, os componentes perfeitos de uma oração de resultados, louvor e honra a Deus, trazer à memória as suas promessas, o pedido de ajuda, a declaração de dependência e aí a adoração por causa de saber da resposta. Você sabe que Josafá, ele louvou antes, durante e depois. A Bíblia diz assim que ele e todo o povo viu ele louvando, louvor junto, né? Porque o líder lidera o nível de fé da igreja. Né? A fé da igreja está baseada na fé do líder, porque o líder é a lâmpada da igreja, ali, o castiçal da igreja. Lá em Apocalipse fala isso. Então, o que está no meu espírito como pastora vai estar no espírito da igreja, porque é isso, nós somos colocados como líderes, por isso que o diabo atinge o pastor para ferir toda a igreja, para dispersar a igreja. Então, meu nível de fé tem que subir.
baseado não na minha força, não na minha capacidade, lembrando que mesmo quando eu estou prostrado, eu estou fraco, até em pensamento Deus me atende, Deus me ajuda. Então, comece a louvar no meio da sua batalha, e o povo vai louvar junto com você. A Bíblia diz que ele louvou, Josafá louvou, e com ele todo o povo louvou junto. Né? E depois o Senhor disse assim, olha, quando vocês saírem para a batalha, vão para a batalha em fé. E eles foram louvando em fé. Eles saíram para a batalha louvando a Deus. E quando eles chegaram lá, o milagre já tinha acontecido, Deus já tinha batalhado por eles, e eles louvaram de novo, ou seja, eles louvaram antes, eles louvaram durante e eles louvaram depois. Então, eu não tenho que esperar para louvar só depois que o milagre acontece. A Bíblia fala assim que Miriam dançou depois que eles atravessaram o mar. Ela podia ter dançado antes de atravessar o mar, durante a travessia e depois. Não precisa só louvar depois do milagre. Né? Aliás, o componente do milagre, e olha, é interessante, eu sempre converso com as pessoas que receberam o milagre, eu gosto de pesquisar, eu tenho uma pesquisa minha que eu faço, e eu anoto as coisas, e eu sempre pergunto, eu vejo o componente de um milagre, gente. O componente de um milagre é aquela pessoa que crê tanto que ela já começa a louvar antes de ver o milagre. Ela começa a engrandecer ao Senhor antes de ver o milagre. E isso Josafá fez. Josafá engrandeceu o Senhor antes de ver o milagre, durante o milagre e depois do milagre. Nós podemos viver dessa forma, né? Até porque nós somos líderes e a gente precisa ensinar um novo nível para as pessoas, a andar no novo nível, um nível de fé, certo? E aí eu quero falar também, já que nós falamos sobre isso, eu quero falar o que nos impede de andar em fé. O que pode me atrapalhar em andar em fé? Pastor, eu gostaria de fazer como Josafá, mas sinceramente não estou conseguindo. Sinceramente, eu estou assim, atônito, eu estou perplexo diante dessa pandemia, eu não sei o que vai ser quando a igreja voltar. Será que o meu povo vai voltar? O meu povo tem muita gente fraca na fé. Como é que vai ser? Nós paramos os cultos, a arrecadação está caindo, estou preocupado com isso, estou com muita preocupação. Sinceramente, não estou conseguindo andar em fé a respeito desse assunto. O que fazer, então? Gente, é exatamente isso, nós somos muito atacados, principalmente nós pastores, porque somos nós que temos que alimentar o povo com fé nesse momento. E quem vai nos alimentar? Quem irá nos ajudar nesse momento, né? Então, o que me impede de andar em fé nessa hora de batalha? Primeiramente, a Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente. Pastor Anivaldo até falou sobre isso na semana passada, sobre renovar a mente. E é importante mesmo, temos que renovar a mente, porque toda vez que eu desalinho os meus pensamentos com a palavra, o que vai acontecer? Eu vou andar fora da fé. Por quê? Porque a palavra o tempo todo te incita à fé. A palavra o tempo todo te apresenta promessas que vão fazer com que você ande em fé em todo o tempo. Né? Agora, quando eu me permito, eu faço escolhas, porque tudo é uma questão de escolha. Talvez você já chega no momento que você não está conseguindo levantar, mas tudo começou porque você escolheu errado. Escolheu errado o quê? Escolheu não crer nas promessas. Escolheu crer na realidade que se apresentava. Exatamente como Elias. Elias viu uma realidade física e ele creu mais naquela realidade física do que na realidade superior da palavra. A palavra é sempre superior à realidade física. Então, toda vez que eu desalinho a minha mente, os meus pensamentos da palavra de Deus, eu estou caindo da fé, eu estou abrindo mão de uma fé positiva para entrar numa fé negativa. Por quê? Pensamentos formam sentimentos. Isso é comprovado cientificamente, né? Os nossos psicólogos já falaram sobre isso aí. Pensamentos formam sentimentos. E os sentimentos formam palavras e atos que formam comportamento. Então, vou repetir isso. Pensamentos formam sentimentos. Sentimentos liberam palavras e comportamentos.
e que podem virar um hábito. Então, veja, eu preciso realinhar os meus pensamentos com a palavra para que a minha fé seja liberada, para que a minha oração saia poderosa. Se eu desalinho, por exemplo, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, mas eu estou pensando o contrário, eu estou achando o seguinte, que esse negócio não vai dar certo, que a igreja não vai voltar, que essa pandemia veio para acabar com a igreja. Estou pensando desalinhado com a palavra. Logo eu vou orar e a minha oração será só oração de desespero. Não vai ter o componente importante da fé, porque não está baseada na palavra, está baseada no medo. Não se faz oração baseada no medo, a gente faz oração baseada na promessa, né? Segundo Coríntios 5:7 diz isso. Diz o seguinte, porque nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Se eu viver pelo que eu vejo, pelo que se me apresenta, né? Está me apresentando o seguinte, uma realidade de quebra da economia, está me apresentando uma realidade de doença, de morte. E se eu colocar meus olhos nessa situação, eu vou andar também rastejando como o mundo rasteja. O mundo não tem as promessas que nós temos. O mundo não tem o conhecimento que nós temos. Mas nós vivemos numa realidade superior que é a espiritual. Embora eu saiba que existe uma realidade física, mas o meu nível é mais alto, o meu nível é da fé. E eu não ando pelo que eu vejo. Também, segundo Coríntios 4:18 diz isso, fixamos os olhos não naquilo que se vê, porque o que se vê é transitório. Tudo isso vai passar, mas a palavra não vai passar. Então, me apego com o quê? Com a palavra. E eu não estou aqui pregando para você, eu estou falando sobre a questão da fé funcionar e não funcionar. Por que que a minha igreja está parada? Por que que eu não estou bem? Por que que eu estou caindo em depressão? Claro, né, foi apresentado aí o assunto da questão da questão emocional mesmo. Encontrei lugares correspondentes. Tem alguém que está concorrendo com a Siri aí, não pode não. É verdade. A Siri está querendo também ensinar aqui. Pode não. Pode não. E, na verdade, muitas vezes nós estamos com foco errado. O foco não está na palavra. Aí a oração não está trazendo milagres. A oração para trazer milagres instantâneos, né? Milagres que a gente possa declarar e ver e falar assim, olha, aconteceu, respondido a minha oração. A oração ela tem que ter um componente de fé. E o componente de fé só chega quando o meu pensamento está alinhado com a palavra. Eu não posso desalinhar a minha cabeça da palavra. Por isso, nesse tempo, né, Deus falou com Josué uma coisa muito importante. Deus disse para Josué, medita na palavra de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Tudo. Depois, lá no Salmo 1, a gente vê a mesma fala, medita na palavra. Aquele que é vitorioso, aquele que a vida dá toda certa, que é abençoado, é aquele que medita na palavra de dia e de noite, está lá no Salmo 1. Então, se é uma verdade de Deus, que eu meditar na palavra faz com que a minha vida dê certo, então vamos para a palavra. Não é porque eu já li a palavra toda, eu ensino a palavra, não é porque eu já prego a palavra há muitos anos que eu tenho que parar de meditar, que eu posso me permitir parar de meditar. Pelo contrário. Mas eu tenho que colocar a palavra no meu espírito para que a minha fé fique alinhada, né, fique correta, os meus pensamentos fiquem alinhados com a palavra de Deus. Então, Pedro, inclusive, gente, vou encerrar minha fala aqui com essa fala aqui do Pedro. Se Josafá ele andou em fé e ele conseguiu trazer o povo todo para a vitória, o outro lado também é real. Veja, Pedro foi preso por perseguição ao evangelho. Lá em Atos 12, nós vemos essa história que Pedro foi aprisionado, colocado no cativeiro por causa da pregação do evangelho. Aí no versículo 5 de Atos 12, fala o seguinte, que a igreja orava fervorosamente enquanto Pedro estava na cadeia. Não paravam de orar. Então, desde o momento que ele foi aprisionado, a igreja começou a orar intensamente, fervorosamente, em fé, ousadamente. Ou seja, o que aconteceu?
Pedro foi visitado por um anjo que soltou as cadeias dele e abriu as portas da prisão e ele saiu. Isso tudo por causa da oração da igreja. Então, da mesma forma que eu oro e eu creio para que a igreja seja abençoada, o outro lado também é verdadeiro. A igreja tem que estar preparada para quando eu estiver fraca, para quando eu estiver em guerra, quando eu estiver em luta, a igreja orar fervorosamente por mim. A igreja interceder fervorosamente pelo pastor. O pastor precisa dessas orações de fé. Então, eu preciso ensinar pelo modelo, né? As pessoas precisam me ver orando com fé e vendo milagres acontecendo na igreja. Para que quando eu estiver precisando, assim como o Daniel falou, e eu gostei muito da fala dele, gente, ora por mim. Gente, estou precisando agora, porque pastor não é super. E a gente não tem que apresentar essa história de super. Eu não sou super. Tem minha hora de fraqueza também, e aí eu vou precisar que a igreja, que já aprendeu comigo, ela se levante e ore fervorosamente para que eu seja livre de todo o ataque do maligno também. Pedro foi solto e ele chegou para a igreja, ele encontrou a igreja, inclusive, orando. A igreja estava junto orando. Então, essa é o componente importante. A fé é o fator preponderante de uma oração de milagres. Amém? Amém. Concluiu, Elisete? Concluí, pastor. Deu meu tempo certo? Deu certinho, você é rigorosamente. Muito obrigado, viu? Espero que vocês tenham... Eu quero... como é professor, né? A gente é professor, a gente não pode deixar de orientar, né? Então, eu preciso que vocês tenham em mãos, sempre, gente, caneta, papel na mão, para você poder orientar, ir fazendo as suas anotações, Bíblia na mão, entendeu? Bíblia. Então, assim, anota mesmo. Isso é mesmo, muito bom, Olivia. Estou vendo aí, Olivia, Thalita. Isso aí. Então, anota mesmo, Júlio, né? Meu amigo, Nilson. É isso aí. Aí, ou sentar na cama não, né, Marisa? Então, aquele dia estava. Muito bem, vou entrar em detalhes, não. E Daniel. Luiz Ferreira. Né, Luizão? É isso aí. Então, espero que tenha sido muito bom esse tempo aqui. Anotei aqui muitas coisas aqui, principalmente esses componentes da oração, Elisete. Eu aprendi mais ainda aqui, né? Muito, muito obrigado, viu? Amém. Eu tenho certeza que todos vocês. Se você depois quiser compartilhar alguma coisa com a pastora Elisete, no final nós vamos abrir para as perguntas e você compartilha. Amém? Então, dando sequência, nós vamos ouvir agora a pastora Daiane. Pastora Daiane, ela é copastora lá em Goiás, junto com o pastor Austin, que está aqui conosco aqui. Pastora Daiane já desenvolve um trabalho junto aos pastores do estado, e eu tenho certeza que na área da psicologia ela é psicóloga, e ela faz parte desta equipe da Comissão de Saúde Emocional do Conselho Nacional. Todos os que estão ministrando e os que vão ministrar ainda, antes de nós fazermos uma grande mesa com todos juntos, são membros efetivos da Comissão de Saúde Emocional. Então, hoje com vocês, a pastora Daiane. Pastora Daiane, seja bem-vinda e muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada. Bom dia para todos vocês. É um prazer estar aqui falando um pouquinho, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade à luz da palavra de Deus. E eu tenho certeza que eu vou tentar ser prática, né? Trazer um pouquinho do que dos nossos sintomas, trazer um exemplo na Bíblia de alguém que tinha todos os motivos para desenvolver uma ansiedade, mas independente da situação que essa pessoa vivenciou, ela conseguiu, vamos dizer assim, se fixar na palavra de Deus, se fixar em Deus, se fixar na promessa de Deus e vencer qualquer sintoma que poderia ter aparecido ali. E vou dar alguns passinhos para que vocês possam estar fazendo em casa, para que vocês possam estar fazendo com os membros de vocês, na igreja, para que não venha a desenvolver um grau de ansiedade além do normal. Por quê? A ansiedade todos nós temos. E é natural que a ansiedade apareça.
A ansiedade, ela vem de um sentimento o que vai acontecer com o meu futuro, o que vai acontecer com o futuro da minha igreja. É natural que a ansiedade apareça. Porém, quando nós vivenciamos situações onde tivemos falta ou essa situação onde resultados foram traumáticos na nossa vida, o que acontece? Quando eu fico diante de uma situação novamente que pode me gerar uma falta, que pode me gerar um sentimento negativo, aonde eu não sei, ou o meu futuro é muito incerto, ou eu vou ser rejeitado, esse sentimento aparece de uma forma muito agressiva e atrapalha o nosso dia a dia, o nosso desenvolvimento, a nossa vida. Nós vemos aí com a pastora Elisete, ela falando sobre Elias, certo? Elias, naquele momento, ele teve uma experiência negativa. E o que aconteceu com ele? Ele respondeu de forma negativa a essa experiência e acabou fugindo. E por quê? Porque ele começou a ter medo com relação ao futuro dele. Com medo de o que vai acontecer comigo. E a ansiedade é justamente isso. É um medo do futuro. Eu tenho medo com o que vai acontecer com o meu futuro. Eu fico apreensivo com relação ao meu futuro. Então, vamos lá. Quando nós ficamos com medo com relação ao nosso futuro, muitas vezes os nossos pensamentos passam a ser pensamentos negativos. Nossos anseios do eu vou conseguir pagar minhas contas? Quantos pastores estão vivendo isso nesse momento? Eu vou conseguir pagar as contas da minha igreja, eu vou conseguir pagar o aluguel, eu vou conseguir pagar o meu aluguel, eu vou conseguir colocar um alimento para minha família, eu vou conseguir ajudar os membros da minha igreja. Então, o medo, ele começa a te dominar. E você fica apreensivo com relação ao seu futuro. Muitas vezes essa ansiedade está ligada a áreas da nossa vida. Por exemplo, o pastor. O pastor tem medo do quê? Primeiramente, perder a igreja. O pastor tem medo de não conseguir manter a igreja. O pastor tem medo de perder os membros da igreja. Então, ele fica muito ansioso, principalmente nesse momento. Eu não estou me reunindo, como a pastora Elisete falou. Os membros da minha igreja vai voltar, não vai voltar? Como que vai ser esse processo? Como eu vou conseguir manter os membros da minha igreja? Como eu vou poder ajudá-los? E tudo é muito incerto nesse momento que nós estamos vivendo. Por isso, é natural que o grau de ansiedade de toda a população e dos pastores também, ele aumente de uma maneira muito grande. Então, eu trouxe um exemplo para vocês, até para a gente poder trabalhar aqui um pouquinho sobre alguém que viveu aspectos negativos na sua vida, na Bíblia, e mesmo assim, ele não sucumbiu à ansiedade. Muito pelo contrário, ele viveu cada dia, ele vivenciou entendendo o plano que Deus tinha para a vida dele. Como nós percebemos, cada pastor que está aqui, quando iniciou o pastoreio, eu tenho certeza que foi um chamado de Deus. Deus te deu uma visão, Deus te deu um propósito. Deus disse para você, esse é o meu sonho para você. Você não caiu ali de paraquedas, não é verdade? Mas Deus, ele sonhou com você, ele sonhou com o seu ministério. Então, eu trouxe hoje o exemplo de alguém que também tinha um sonho, de alguém que tinha uma visão vinda de Deus. Mas que até que essa visão se cumprisse, ele passou por vários aspectos negativos na vida dele. Essa pessoa é José. José, o governador do Egito. Todos conhecem a história de José. É uma história muito bonita, é uma história de superação. Mas nós vamos avaliar pontos na vida de José que poderiam ter levado ele a sofrer uma ansiedade, uma apreensão muito grande com relação ao futuro dele. Primeiro, vamos lá. José, ele era o filho, vamos dizer assim, favorito, certo? Mas o que acontece com José? Quando José compartilha o sonho dele, ele é zombado pelos irmãos. O pai dele diz para ele que isso não seria possível, ou seja, nem mesmo a família de José acreditava no sonho de José. Nem mesmo a família de José apoiava José naquilo que ele gostaria de fazer ou naquilo que Deus havia compartilhado com a vida dele.
Então, em primeiro lugar, nós vemos ali pessoas que não acreditavam. E muitas vezes, quando nós não temos a base de apoio, que é a nossa família, nós começamos a duvidar de nós mesmos. Quantas vezes você duvidou de si mesmo porque alguém da tua família disse isso não é para você? Quantas vezes você duvidou que aquilo era um chamado de Deus para você porque as pessoas te rejeitaram, principalmente os seus? E quando recebemos esse sentimento de rejeição, muitas vezes nós travamos, muitas vezes nós sentimos medo e aquela ansiedade de não sermos aceitos. Ah, eu vou chegar em tal lugar, será que eu vou ser aceito? Ah, será que as pessoas vão gostar de mim? Por quê? Porque a sua base, aquele primeiro lugar que você deveria sentir acolhimento, aceitação, que as pessoas deveriam acreditar em você, é o primeiro lugar onde as pessoas não acreditam. Quantas vezes você desceu do altar e para você fez uma pregação inspiradora, vindo de Deus, e alguém que você ama chegou em você e falou assim, nossa, mas você deveria ter falado de tal maneira, você deveria ter feito assim, e pontuou coisas negativas a respeito de você, a respeito do seu ministério, a respeito do seu trabalho. Eu tenho certeza que vários já passaram por isso. Segundo ponto, o que aconteceu com José? Ele foi vendido e traído pelos irmãos dele. Ou seja, ele não foi amado pelos seus. Imagina a insegurança na vida de José com relação a isso. Imagina como José se sentiu sendo traído pelos próprios irmãos, sendo vendido pelos próprios irmãos, sendo escravizado. E quantas vezes parece que nós lutamos, damos o nosso melhor e não somos reconhecidos. José não era reconhecido nem mesmo pela família dele. E isso pode ter trazido um estrago muito grande no coração de José, mas ele tinha a certeza do plano e do projeto que Deus tinha na vida dele. E aí nós vamos para um terceiro ponto. José, ele é vendido e ele começa a trabalhar na casa de Potifar. E ele é muito bem sucedido no trabalho dele, mas ali ele é injustiçado. E o que acontece? Ele vai parar na prisão. Mais um ponto negativo na vida de José, mais uma baixa na vida de José. Como ele não se sentiu naquele momento? Ele fez a coisa certa e por ter feito a coisa certa, ainda assim ele recebeu, vamos dizer assim, uma recompensa negativa. E quantas vezes você faz a coisa certa, você busca fazer a coisa certa e a recompensa negativa vem? E você não é reconhecido por ter feito a coisa certa, mas parece que para todo mundo você fez a coisa errada. Então, são pontos até mesmo no trabalho de José, antes dele vivenciar o sonho que Deus tinha dado a ele. Ele passou por vários e vários pontos negativos. E eu tenho certeza que, como pastor, na tua vida, na tua igreja, na tua família, você busca dar o teu melhor. Você busca fazer o melhor por pelos seus, para começar pelos da sua casa, para da sua igreja, para a sua cidade. E muitas vezes, por mais que você dê o seu melhor, isso não é reconhecido. Então, eu trouxe o exemplo de José, por quê? Porque José, ele poderia ter sofrido da síndrome do espelho retrovisor. Sabe o que é a síndrome do espelho retrovisor? É você, ao invés de olhar para frente, você está olhando para trás. Ah, mas eu fui traído. Ah, mas eu fui enganado. Ah, mas eu fui humilhado. Por que Elias, ele se escondeu? Porque ele estava na síndrome do espelho retrovisor. Ele estava olhando para trás. Ele estava vendo o que foi dito a ele. Ele não estava olhando para aquele que havia feito a promessa. Ele não estava olhando para aquele que havia dado a visão. E talvez você também esteja nisso, na síndrome do espelho retrovisor. Você olha para o seu passado, você olha para aquilo que você sofreu, você olha para os limites que foram te impostos, e esses limites podem ter sido impostos pela família, pelas circunstâncias, e você olha para trás e você não consegue ver o futuro. Você não entende que a solução está dentro de você, que a solução seja para aquilo que nós estamos vivendo hoje. É você. É você, é aquilo que Deus colocou dentro de você. Você não precisa pedir para Deus te dar
habilidade, conhecimento, porque isso já está dentro de você. O que você precisa é dizer: Deus, me ajude a desenvolver a minha habilidade. Me ajude a desenvolver este conhecimento que o Senhor colocou em mim. Me ajude a ver aquilo que eu não estou vendo. E aí eu complemento com a palavra da pastora Elisete. Por quê? Porque ela diz assim que nós precisamos alinhar os nossos pensamentos. E isso é verdade, porque a palavra de Deus, ela tem a resposta para todas as nossas ansiedades. A palavra de Deus, ela tem a resposta para todas as nossas dificuldades. E quando nós nos focamos na palavra, quando nós nos focamos no sonho que Deus nos deu, e nós desenvolvemos quem nós somos, nós podemos vivenciar aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Então, é muito importante que você comece a perceber em quais áreas da minha vida que eu estou com a síndrome do espelho retrovisor. Tem muita gente que não percebe, mas vive a síndrome do espelho retrovisor com relação à igreja. Ao invés dele perceber qual é a igreja que Deus deseja que seja hoje, ele fica assim: a igreja do passado é que a igreja é boa. A igreja do passado é que as pessoas eram comprometidas. A igreja do passado era uma igreja alinhada com o seu pastor. A igreja do passado era isso. A igreja do passado, nós expulsávamos demônios. Quantas vezes eu já ouvi pastores dizendo assim: mas sabe, o que passou, passou. Deus não está interessado na igreja do passado, porque isso já foi. Deus está interessado na igreja do futuro. E como vai ser a igreja do futuro? A igreja do futuro depende de cada pastor, da construção da mente e da percepção, da visão de que cada pastor tem. A igreja do futuro tem que ser essa igreja que está alinhada com aquilo que Deus deseja, com o que Deus deseja para o futuro. Eu acredito que essa pandemia também é o início de uma transformação de mente. É uma oportunidade para que nós venhamos alinhar coisas que não estávamos alinhadas antes. É uma oportunidade para que a gente também, quantos pastores estão em casa? Então, é uma oportunidade para que esses pastores venham se desenvolver, a começar a forma como pensa, a alinhar a mente com a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos alinhados. Nós estamos olhando para trás e não percebendo o que tem para frente. Não olhando para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Não olhando para aquilo que Ele deseja desenvolver dentro de nós. Então, comece a pensar. Em quais áreas da minha vida eu estou olhando para trás? É na minha família? É na minha igreja? Será que eu fico me lamentando o tempo todo porque a minha igreja hoje não é como a igreja de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás? Então, eu preciso perceber qual é a igreja que eu desejo hoje. A minha família. Será que a minha família não é aquilo que eu sempre sonhei, aquilo que eu sempre esperei? Porque nós sabemos que hoje uma das coisas que mais interfere na vida do pastor é a família dele. Muitas vezes a mulher não está alinhada com o pastor, a mulher diminui o pastor diminui a mulher dele, sabe? Com uma necessidade de impor. Eu tenho presenciado isso em várias e várias situações, o que acontece muitas vezes. Os pastores, como uma forma de impor, vamos dizer assim, que ele acha que a mulher deve ser submissa, ele diminui a mulher dele. Ele não dá espaço para a mulher dele trabalhar dentro da igreja. Muitas vezes, existem pastores também que estão acomodados com a realidade dele. E ele não tenta crescer, mas ele... E tem a desculpa, porque eu já vi muitas vezes dizendo assim: eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Quando Deus te chamou, Ele te chamou porque com certeza você daria conta. Ele te chamou porque você tem potencial. Ele te chamou porque você é escolhido, você é chamado e você já tem tudo isso dentro de você. O que você precisa é desenvolvimento. Como
Elisete falou e os outros também falaram, é uma linha que eu acredito muito. O que você pensa vai refletir em como você se sente. E como você se sente vai refletir na sua forma de agir. Então, se você pensa o tempo todo coisas negativas, como você se sente? Mal. Como você vai reagir? Mal. Se você pensa coisas positivas, se você busca soluções ao invés de ficar focado em problemas, como você vai reagir? Bem. Como você vai se sentir? Bem. Aproveitando e vivendo cada conquista, pequena conquista que seja, pequenas conquistas que sejam. E foi assim com José. Imagina se José ficasse assim, ai meu Deus, eu fui vendido pelo meu irmão, pelos meus irmãos. Ai meu Deus, Potifar não acreditou em mim. Ai meu Deus, oh que vida triste. Não, o que José fazia? Ele vivia cada dia o seu dia. O que ele fazia? Ele era a solução dos problemas para os lugares aonde foram designados a ele. E você é a solução do problema para o lugar que você está. Você é a solução do problema na sua cidade. Você é a solução do problema no seu estado. Você precisa começar a acreditar nisso. Então, quando você começa a acreditar nisso, Deus vai começar a dar para você soluções. Deus vai começar a dar para você visões de onde você pode entrar, de que forma você pode entrar. Então, esse é um dos primeiros pontos. Agora, como nós já falamos, o que é um pouquinho da ansiedade? Nós já demos um exemplo para vocês estarem entendendo. Eu quero dar para vocês alguns passos, porque os passos, eles são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Se você não desenvolve a sua forma de pensar, a sua forma de agir, se você não se compromete em primeiro lugar com o seu desenvolvimento pessoal, como você vai desenvolver sua família? Como você vai desenvolver a sua igreja? O que nós ainda muitas vezes não entendemos é que o primeiro compromisso que nós temos que ter é conosco mesmo. Você só consegue desenvolver as outras áreas ou os outros ambientes a partir do momento que você se desenvolve. Você só consegue expandir a sua igreja à medida que você se expande. Consegue entender? Não tem como Deus te dar, vamos dizer, 1000 membros. Não tem como Deus te dar além daquilo que você está pronto. E você só vai estar pronto quando você começar a se desenvolver. Quando você se comprometer em primeiro lugar consigo mesmo. Então, como nós fazemos isso? O primeiro passo que eu quero dar para vocês é o seguinte. Observe, analise como você vê a sua realidade hoje. Como você tem visto? O que você fala o tempo todo? O que você escuta o tempo todo? Existem pessoas que não querem ficar ansiosas, mas elas passam o dia todo escutando o Jornal da Globo. Ou elas passam o dia todo no Instagram, no Facebook, ouvindo coisas negativas o tempo todo. Então, o que ela vai pensar? Como ela vai agir? O que ela faz? Ao invés dela ver quais são as áreas que na cidade dela, na igreja dela, pode ser desenvolvido, ela fica olhando para aquilo que não dá certo. Quantos pastores até hoje têm olhado para aquilo que não dá certo na sua igreja, ao invés de focar naquilo que está dando certo? E, lógico que nós temos que olhar aquilo que não dá certo, mas não para ficar criticando, mas para desenvolver isso. Mas você tem que focar naquilo que está dando certo. Tem que focar naquilo que você pode ser a resposta na sua cidade. Consegue entender? Então, olhe qual é a sua realidade hoje. Como você vê o mundo? Quais são os aspectos que você tem se focado? São nas coisas negativas? O que você tem buscado? Qual é o seu tipo de leitura? Você para ou você tem tempo para leitura? Porque nós percebemos que muitos e muitos pastores, eles não leem. Eles não se desenvolvem, eles querem resultado, mas eles não querem o trabalho de se desenvolver. E a ansiedade, ela também diminui a partir do momento que eu tenho um olhar para mim,
e que eu escolho me desenvolver. Então, o primeiro passo é, olha a sua realidade. Como você tem visto a sua realidade? Quais são os seus caminhos neurais? Nós costumamos falar muito sobre caminhos neurais, porque, querendo ou não, a nossa realidade hoje é focar nas coisas negativas. E quando nós focamos nas coisas negativas, nós criamos vieses negativos o tempo todo. E quando eu tenho uma percepção disso, uma noção disso, eu posso trocar isso na minha vida. Então, eu posso criar vieses onde eu vou responder positivamente. Eu vou criar caminhos positivos para mim também. Então, crie esses caminhos positivos, vendo a sua realidade. Uma outra coisa, quantas vezes você fala de si mesmo? Fala mal de si mesmo? Quantas vezes você diz que você não pode, que você não consegue, que sua igreja é um fracasso? Quantas vezes você diz que a sua família não tem jeito? Quais são os vieses que você tem respondido? Qual é a realidade que você vê para si e para sua família? É necessário que você faça um diário e anote isso. Tenha essa percepção. Durante uma semana, eu faço até um exercício com os pastores e com os meus pacientes, é o seguinte, durante uma semana, anote quais são os seus pensamentos negativos e veja como isso está refletindo na sua vida. Anote quantas vezes você fala mal de si mesmo e você vai perceber que o número ou o quanto isso acontece é muito maior do que a gente imagina. E que isso faz com que nós venhamos a responder de uma forma negativa ao mundo. E muitas vezes até com mais ansiedade, porque nós começamos a acreditar como em mentiras sobre nós mesmos e em mentiras a respeito do mundo. Como a pastora Elisete falou, nós temos visões distorcidas, até mesmo como Elias teve ali naquele momento, uma visão distorcida. Então faça isso, crie esse passo. Comece a anotar, primeiro você nota a sua realidade do mundo. Depois você anota quais são as síndromes do espelho retrovisor. O que eu vivo olhando para trás? E de que maneira isso interfere no meu presente e no meu futuro? É um segundo passo. Faça isso. O que você tem olhado para trás? E de que maneira isso interfere no seu futuro? Terceiro, crie hábitos saudáveis. A partir do momento que eu me conheço, eu conheço a minha realidade, eu conheço quais são as minhas limitações, eu posso mudar isso. Mas como eu vou mudar isso? Fazendo um passo a passo. A primeira coisa que você tem que entender é, muitas vezes a última coisa que nós pensamos à noite é a primeira coisa que nós vamos pensar no nosso dia, quando a gente acorda. Então, se você está pensando assim, nossa, tenho tanta conta para pagar amanhã, tenho tanta conta para pagar amanhã, tenho isso, tenho aquilo. No outro dia, quando você acordar, vai ser a primeira ideia que vem na sua mente. As contas, as contas. Nossa, a igreja está fechada. Isso, aquilo. O que você deve fazer? Comece a criar um hábito saudável durante a sua noite, antes de você dormir. Escolha um versículo bíblico. Pode ser um versículo que te traga paz, né? Pode ser pensamentos ou ideias ou soluções de problemas, mas crie um hábito saudável. Seja uma palavra de motivação, uma palavra de algum pastor que você goste muito, mas não uma palavra focada em aspectos negativos, mas em positivos. Uma palavra de capacitação. Escute algo que vá renovar o seu espírito, a sua alma, e que vá te trazer uma motivação para o seu dia seguinte. É muito importante que a gente comece, na hora de dormir, a focar em coisas positivas. No outro dia, quando você acorda, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? Nós, como cristãos, é a nossa meditação. Meditar na palavra de Deus. Transformar a nossa mente. Então, nós vamos tirar um tempo para orar. Nós vamos tirar um tempo para meditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus para a nossa vida. Em um segundo momento, nós podemos escolher algum livro. Um livro que vai... Muitas vezes os pastores, eles são muito focados em livros cristãos. Mas eu vou dizer para vocês também que nós precisamos ler livros de desenvolvimento pessoal.
sabe? Às vezes nós ficamos focados somente na leitura de pastores que gostamos, mas procure livros de psicólogos, procure livros que vá trabalhar com você no desenvolvimento pessoal, porque nós sabemos que nós somos espírito, alma e corpo, mas muitas vezes o que nós fazemos, nós queremos focar somente no espírito. Mas e a alma? Como que nós trabalhamos a nossa alma? De que forma nós desenvolvemos isso? É necessário que a gente desenvolva a nossa alma também. É necessário que a gente desenvolva o nosso potencial. Então, tem livros excelentes que a gente pode estar trabalhando de desenvolvimento pessoal. E um terceiro momento, depois que você fez a sua parte espiritual de desenvolvimento pessoal, faça um exercício, sabe? Em casa, revigore o seu corpo, tire 15 minutinhos, sabe? Faça alguns exercícios. Hoje, principalmente nessa época da pandemia, várias academias, elas estão oferecendo de forma gratuita um pacote de exercícios para você estar fazendo, para você estar tendo acompanhamento em casa. Muitas vezes os pastores, eles não querem cuidar do corpo, sabe? O corpo é extremamente importante. Ande, faça uma corrida, sabe? Mas cuide de você. Se você quer uma igreja que cuide dela ou que esteja comprometida, entenda que você também precisa se comprometer com você. Você precisa se comprometer com a sua saúde emocional, a sua saúde física, né? Não somente a saúde espiritual. Isso é muito importante. E você pode ter certeza, o que muitas vezes nós não entendemos, assim como os filhos muitas vezes são reflexos de vários comportamentos do pai, a igreja também, em vários aspectos, ela é um reflexo seu. E se você se expande, se você se desenvolve, a sua igreja também vai fazer isso. E a sua família também. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos comprometer conosco. Nós precisamos nos comprometer com trabalhar com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo. Porque quando nós desenvolvemos todas as áreas da nossa vida, nós conseguimos nos expandir. Nós conseguimos ser a solução dos problemas. E aí a ansiedade, ela não vai ter lugar na nossa vida. E, por último, o último ponto que eu quero passar para vocês, até mesmo para a gente encerrar, porque o nosso tempo já acabou, uma das coisas que nós precisamos fazer, um versículo que eu gosto muito, que está lá em Filipenses, né? Nós temos que ter a renovação da nossa mente, certo? Nós precisamos nos desvincular, assim como fala em Filipenses 3, 13 e 14, desvincular do que ficou para trás e seguir para o nosso alvo. E por último, eu quero finalizar com outro versículo que eu gosto muito, que está em Filipenses também. Deixa eu ver. Em Filipenses 4:8. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fixar a nossa mente em tudo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro não são as nossas circunstâncias, é a palavra de Deus sobre a nossa vida, é as promessas de Deus sobre nós. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, puro, amável e de boa fama, se existe algum louvor, é nisso que nós devemos pensar. Então, o segredo para diminuir a nossa ansiedade, muitas vezes, é pensar naquilo que vem do alto. Pensar naquilo que é nobre, naquilo que é verdadeiro. Todas as mentiras que são jogadas na nossa mente, nós precisamos percebê-las e dizer, não, vamos desconstruir isso. Não, isso não tem poder sobre mim. Eu sei quem eu sou, eu sei do meu chamado, eu sei aquele que me escolheu. Então, assim como José, que nós possamos olhar para o nosso alvo, olhar para os sonhos de Deus para nós e nos fixar nisso. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Amém. Puxa, glória a Deus, hein? Eu creio que todos os outros encontros foram excelentes.
Agora, eu creio que o de hoje está sendo algo muito, muito especial também. Amém? Eu quero, nesse momento, Débora, abrir o microfone para quem desejar fazer alguma pergunta. E como a Elisete hoje falou sobre oração, então eu vou sugerir para vocês aqui, olha, este livro aqui, George Miller, é um dos grandes exemplos que nós temos de fé e de oração. Então, foi um livro que foi trabalhado pelo pastor Daniel na reunião de novembro passado agora, reunião dos coordenadores. Então, o pastor Elisete falou sobre a importância da oração, a Daiane falou sobre ler bons livros, então eu estou indicando esse aqui, tá? Deus abençoe. Então, se você deseja fazer alguma pergunta, precisa de algum conselho específico, levante a mão e nós vamos liberar o seu microfone. Alguém deseja? Nessa tela. O Claudemir, meu amigo, seja bem-vindo, viu, Claudemir? Claudemir de Ângeles, nosso companheiro de África, de Moçambique. Tá contigo. Eu queria, pastor, primeiro dar um voto aqui de elogio ao Conselho Nacional. Amém. Por essa iniciativa, né? Amém. Muito importante, muito especial ouvir a palavra da pastora Elisete, agora da pastora Daiane, e isso conforta o nosso coração, saber que a igreja está cuidando dos seus pastores. Segundo, a pastora Daiane falou sobre livros de desenvolvimento pessoal. Eu queria propor que ela indicasse alguns livros desses para que os pastores pudessem ler. Contigo, Daiane. Que eu li ele há um tempo atrás. Repete, por favor, Daiane, que o seu áudio havia falhado. Ah, certo. Tem um livro muito bom que eu li há um tempo atrás, que eu acredito que para os pastores seriam excelentes a leitura dele. O livro se chama O Milagre da Manhã. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro de desenvolvimento pessoal, tá certo? E para iniciar esse trabalho de desenvolvimento pessoal, eu acredito que seria excelente, que vocês gostariam, e ele tem uma série de livros, até mesmo para casais. O Milagre da Manhã com relação a empreendimento, e eu acredito que é uma série de livros que vocês podem estar começando para vocês se desenvolverem. Depois eu vou deixar mais uma lista, porque a gente tem vários outros livros para estar passando para vocês, até mesmo para entender essa questão do ficar focado para trás, e para vocês estarem trabalhando. Mas eu deixo essa série de livros do Milagre da Manhã como uma referência para vocês. Por quê? Porque, querendo ou não, todos os nossos dias é um milagre. E quando nós temos essa percepção que nós somos a resposta, que nós conseguimos nos desenvolver e assim conseguimos desenvolver outras pessoas e até mesmo sermos a solução para a nossa cidade, para o nosso estado, nós vamos conseguir dessa maneira. Então, eu deixo essa série de livros do Milagre da Manhã para vocês. Eu acredito que é excelente para estar começando, tá certo? Qual autor, pastora? Alô, pastora? Eu coloquei o nome no chat, pastor Claudemir. Ah, tá bom, então. Muito obrigado. Harold, ok. Tá bem, muito obrigado. Obrigado, pastor Elivelto. Amém, querido. Muito bem. Alguém mais deseja estar conosco? Deixa eu passar aqui para outra tela aqui. Nessa tela não tem ninguém. Nessa tela aqui, alguém gostaria? Pastor Júlio Garcia. Pastor Júlio Garcia, depois a pastora Sueli. Pastor Júlio. Pode seja convosco. A iniciativa assim, do Conselho é muito boa, né? Para uma mentoria, né? Para a gente. E como ela falou do livro, eu também tenho uma indicação de um livro também muito bom, que são as 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Fala de onde você é, por gentileza? Eu sou do Rio de Janeiro. Amém, seja bem-vindo. Igreja de Queimados, isso. Região
496. Qual que é o livro? As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, o nome do livro. O autor é Rubens Teixeira e Douglas William. Ele não é necessariamente um livro bíblico, como ela falou, né? Ele pega pontos da Bíblia, né? E fala sobre a questão de como você obter o sucesso. Ele é muito interessante, o livro. Ele foge um pouquinho desse prisma apenas espiritual, né? E eu queria só deixar um adendo. Eu sou profissional da área de educação física e quando ela falou da questão da importância da atividade física, né? Hoje eu tenho tido contato com muitos alunos meus por causa desse isolamento, né? A gente acaba tendo esse contato online e a grande verdade é que o sedentarismo está crescendo muito, porque as pessoas estão em casa, né? As pessoas ficam o tempo todo sentadas, as pessoas não se movimentam, é muito tempo na televisão ou no celular ou no computador, né? E depois dessa pandemia, depois desse processo todo que a gente está vivendo, a gente vai ter um outro processo, que vão ser muitas patologias que vão estar se criando em vista desse sedentarismo, né, exacerbado que está acontecendo. E a galera realmente, sim, foi o que ela falou, a gente tem que se movimentar. Você tem que levantar da sua cadeira, você tem que levantar do seu sofá, você tem que se mexer. Porque se realmente você não se mexer, o seu peso vai aumentar, tá? Seus problemas articulares vão aumentar, a sua ansiedade vai aumentar, né? E a gente também tem que ter, eu não sou nutricionista, mas apenas como uma indicação, a gente tem que procurar se alimentar melhor. A gente acaba ficando em casa, a gente acaba comendo muita coisa que realmente não faz bem pra gente, tá? Só isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela iniciativa do conselho, todos tenham um bom dia, fiquem em nome de Jesus. Fica a dica aí da boa alimentação, hein, gente? Fica a dica. Sueli, você gostaria de compartilhar algo? Tá dando para ouvir, beleza? Tá, Sueli, estou te ouvindo. Ah, tá. Então, achei assim muito importante, tanto é que eu tive que sair, eu estou guardando meu esposo, mas muito importante ambas as palavras, de extrema importância, e para a gente não ficar só conosco, nós passarmos para frente. E um ponto que eu gostaria de fixar é a questão daqueles, nós que estamos em casa, fazermos uma seleção melhor daquilo que a gente está assistindo, igual a pastora Daiane disse, não só no jornalismo, mas filmes também, na Netflix, filmes, para a gente peneirar aqueles filmes que trazem coisas ruins para o nosso íntimo. Tem um filme, O Milagre da Cela 7, por exemplo, eu assisti e recomendo que não assistam nesse período de pandemia. Ele traz assim muita angústia, muita tristeza, muita melancolia. Então, procurar coisas mais alegres, que deixem a gente mais para cima, filmes evangélicos, filmes que façam com que a gente cresça realmente. Ok. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Sueli. Sueli lá de Goiás, nossa secretária de Educação. Francinaldo. Francinaldo. Estou sendo ouvido? Está sendo ouvido. A paz seja com todos. Amém. Agradecemos a Deus pela oportunidade e como estamos falando de livro e para a glória do Senhor Jesus, o Senhor, como nosso secretário, tem sido, eu posso até dizer, um plantador de conhecimento através dos livros. Gostaria de deixar para os meus irmãos O Segredo do Secreto. Acredito que seja esse o título, eu posso estar enganado. É o título de uma pastora amiga nossa, um livro surpreendente, um livro pequeno, de fácil leitura, mas de um conteúdo extraordinário. Eu já testifiquei isso em reunião, que ele foi para mim algo surpreendente e assim, altamente revelador. E gostaria também de deixar, em relação ao livro do George Miller, que aqueles que o têm possam ler pelo menos 3 vezes esse mesmo livro. Também um livro ultra extraordinário. Só isso e Obrigado. Agradecer a Deus pelas oportunidades que nós temos. Um abraço, meu pastor. Obrigado, Deus abençoe. Muito bem. Alguém gostaria de direcionar alguma pergunta? Eu vou pedir para você, se você quiser deixar a sugestão de livros, só para a gente poder ir ganhando tempo, deixa por gentileza no chat. A Débora está filtrando o chat e lá no link nós vamos colocar sugestões dos livros que vocês estão indicando.
Então, só para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo, vamos abrir o microfone. Se você quiser fazer alguma pergunta, tanto para a Elisete quanto para a Daiane. Amém? Graça, quer fazer alguma pergunta? Amém? Graça, Regina, Alexis. Está como Alex aqui. Se for possível, eu gostaria de falar. Tá, claro, pastora Dionísio. Oxe, com certeza. Vai lá, Graça. Pastor Erivelton, parabéns pela iniciativa, parabéns ao Conselho Nacional, a todos os palestrantes, eu tenho acompanhado desde o primeiro, muito bom, muito edificante, e eu queria deixar, na verdade, uma sugestão. A gente tem ali o pastor Júlio, que é professor de educação física, que ele cria um canal no YouTube, coloque lá exercícios que a gente possa fazer nos conselhos estaduais, nas aulas, nos lugares onde a gente se reúne para trabalhar. Amém. Ok, Graça. Muito obrigado pela Beijo, missionária Dionísio. Muito bem. Então, pastora Dionísio, é com a senhora. Paz seja convosco. Eu quero agradecer a Deus e a iniciativa é do pastor Erivelton e todos que estão fazendo esse trabalho. O pastor Cada vez que nós estamos com pastoreio de pastor, é algo maravilhoso, é algo precioso, temos aprendido, e eu tenho um estilo de vida que quem não senta para aprender não deve levantar para ensinar. Nós estamos aí recebendo palavras boas que nos ajudam, porque aqueles que são superintendentes estão tendo muita coisa que fazer junto aos pastores, porque nós temos hoje na igreja do Evangelho Quadrangular, em todos os lugares, pessoas já com idade um pouco avançada, pastores que não têm nem celular, e, de repente, a igreja entrou nessa situação e eles não sabem o que fazer. Então, eles colocam obreiros para estar conduzindo os cultos online, não estão conseguindo, não é que não quer, é fazer reuniões com a sua liderança e, na verdade, nós ouvimos aí a realidade. Todos nós estamos preocupados. O que vai acontecer? A igreja, até 11 de março, será uma. Do dia 16 de março para cá é outra igreja. Nós não podemos tocar este barco da mesma forma, é completamente diferente. E esse diferente, qual é e como fazer? Então, nós temos que pensar, pastores que estão aí pagando aluguel, que era tudo contado, e agora? Que as arrecadações caíram, os dízimos caíram. Ontem nós tivemos um trabalho muito especial em Osasco, o Dia Mundial do Jejum e da Oração, e eu consegui que o prefeito de Osasco também estabelecesse o dia de oração e jejum na cidade de Osasco. E eu, na verdade, eu estava apreensiva e dizendo, será que essa igreja está conectada? Mesmo fazendo tudo, todos os grupos trabalhando, as células trabalhando, e pensando como é. E eu sou meio atirada e às vezes eu fico até preocupada com isso. E eu disse no dia 1º também, que eu fiz no primeiro domingo de abril, e eu então chamei a igreja para um culto online e drive. Só que eu abri a igreja para aqueles que quisessem vir presencial, depois de conversar com o pastor, e foi uma apreensão muito grande. A minha pergunta é, será que eles virão? Será que virão para a igreja? Será que os carros virão encher o estacionamento da igreja e da rua do lado? Como é que estão? Porque eu fiz um curso, e o pastor Jacques também fez, onde nós aprendemos que quando uma pessoa fica afastada por mais de 21 dias, aquilo passa para eles ser uma coisa normal, eles não se reativam imediatamente. E se passar de 3 meses, passa a ser estilo de vida. E essa é a minha preocupação, porque já passou de 21 e nós estamos aí numa situação. Então, eu estava, aliás, eu passei depois o dia todo assim, acelerada, porque nessa chamada, para eles vir, nós tivemos todo o cuidado, arrumei máscara,
coloquei lavatório na porta da igreja, e com sabonete, papel toalha, tudo, e estava aguardando. E a resposta realmente me deu alegria. Agora, eu consegui fazer isso. E os pastores que não estão conseguindo? Claro que não tive todo mundo na igreja, não, mas só o fato de ver que uma porção vieram, que os carros vieram, eu fiz uma unção com tripla solução e proteção, onde havia água que purifica, que simboliza Jesus, havia mirra, que onde a Esther, ela que venceu o mal ali, e por causa da unção, e o povo de Deus não morreu, eu coloquei mirra, mas eu coloquei também nessa unção álcool gel, declarando que no mundo material as bactérias seriam vencidas pelo poder de Deus. Amém. Eu pedi a Deus, ele deu, e teve essa resposta. E eu quero agradecer a Deus, porque tanto na palavra dessas duas maravilhosas aí, preciosas, eu vou ter reunião com os meus pastores e vou usar muito do que eu recebi hoje, que depositou. E eu quero agradecer a Deus por isso, pastor Erivelto, e todos que estão dando a contribuição, ao pastor Mário, pastora Bianca, que dá todo o apoio para que a igreja se desenvolva. Deus abençoe a todos, recebo o meu carinho, o meu amor, e posso ver a minha filha pelo menos aí, né? Porque eu falei que o dia que eu for na casa deles, eu vou ter que levar um papel. Eu sou Dionísia Lubisotto, né? Porque a saudade leva a certidão de nascimento. Leva a certidão de nascimento. Deus abençoe, pastor Erivelto, e a todos. Amo vocês. Obrigado, professor. Obrigado, glória a Deus. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final. Então, nós temos diversos livros que foram sugeridos lá no chat. Não é por vistas, do Cash Luna, que o Lucas Flores comentou. Cura pela palavra. A oração, ela faz alguma diferença? Philip Yancey. Então, sim, tem vários livros ali. 12 semanas para mudar uma vida, a Olivia está sugerindo, de Augusto Cury. Então, tem diversos livros lá. Assim que nós terminarmos aqui, o chat vai ficar aberto ainda, para você poder anotar esses livros todos que foram sugeridos. Eu quero, nesse momento aqui, agradecer a todos vocês que estão conosco, mais uma vez, né, mencionar aqui o pastor Washington, nosso líder, presidente supervisor lá em Goiás. Muito obrigado, pastor. Seja sempre bem-vindo aqui em nome de Jesus. Amém? Pastor Júlio Roth, Olívia, Daniel, Luiz, né, a Marisa. Na outra tela aqui tem a Cecília, tem Hermínio, tem o Marco Túlio, tem o Ailton, tem o Sérgio, tem o Leones, tem o Luciano Braga, Rosane Dinkel, a Sueli, Rafael, a Miriam Molina, a pastora Audileia, que vai ser uma das preletoras também, uma das irmãs que vai estar palestrando conosco, o Luiz, a Gisele, Ivanil, pastora Marilande, o William. Na última tela aqui, Marcos Juste, a pastora Ismailda, Fabiana, pastor Reginaldo, Marta, Ricardo Rodrigues, Denise Souza, Deise, José Carlos Lima, Gabriel Christian, a Shirley Martins. Muito bem. Então, eu quero agradecer a todos vocês, esses nomes que eu citei, que todos sejam abraçados, são os nossos amigos. E agora agradecer carinhosamente aqui a pastora Elisete. Muito obrigado, pastora. Tenho certeza que foi muito rico a sua ministração, a sua palavra. E eu tenho certeza que muitos que ouviram vão poder replicar exemplo que a pastora Dionísia citou agora. Com certeza eu notei que vou replicar muitas coisas aqui na minha vida. E amanhã eu também tenho reunião de liderança. E, pastora Daiane, muito obrigado pelo conhecimento, pelo exemplo sobre a vida de José, alguns pontos que você colocou aqui. Eu não tinha, vou falar que eu nunca tinha pensado dessa forma, que ele foi vendido porque ele não foi amado pelos seus irmãos, pela sua família. Eu não tinha ainda pensado dessa forma, né? Então, muito obrigado em nome de Jesus. E que nós possamos continuar em oração pela vida do pastor Mário, para que Deus possa lhe dar saúde, visão, um pastoreio
da nossa igreja e das nossas vidas, né? Porque ele é o nosso pastor, ele é o líder que está abençoando a todos nós no nosso Brasil e fora do nosso Brasil também. Então, que Deus possa continuar dando a ele essa saúde, essa visão, essa boa palavra para conosco, a pastora Bianca, os conselheiros, né? E cada presidente de estado, que você possa levar essa mensagem para os seus pastores, para a sua liderança, e que no sábado que vem possamos estar juntos aqui. No sábado que vem, nós vamos estar juntos com o pastor Luiz, que está aqui nos ouvindo. O pastor Luiz vai estar aqui conosco, e semana que vem ele vai ser um dos palestrantes. E a pastora Thalita. A pastora Thalita vai ser uma das palestrantes que está ali, ó. Ela não sabe ainda, por isso que ela ficou assim, entendeu? Mas é porque eu estava conversando com a Débora agora aqui e nós queremos convidar a Thalita para você poder trazer, vou te dar o tema direitinho, tá? Que vai ser o reflexo do pastor 2. O Luiz vai falar sobre o reflexo do pastor 1 e você falar sobre o reflexo do pastor 2 e ainda nós vamos te orientar direitinho qual que é o tema, o porquê desse tema, aliás, para você poder falar para a gente. Amém? Então, gente, a Débora está me lembrando aqui. Débora, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua boa conduta, pela sua expertise, né, em estar auxiliando a gente. A Débora está em São Paulo agora, eu estou aqui em Belo Horizonte e nós estamos trabalhando todos juntos nesse objetivo para alcançar o Brasil inteiro e alcançar alguns irmãos que são missionários, que estão em outros povos, que estão acompanhando com a gente. Débora está me lembrando aqui para eu poder falar com vocês do link. O link está no chat, Débora? Vou colocar agora. Tá. Então ela vai colocar o link no chat agora. Nesse link, olha lá, já colocou lá já. É só você ir lá, igrejadoevangelicoanglar.org.br/eventos, inscrição evento. Ali você vai acessar, vai atualizar os seus dados lá no site do SGAF e você vai ter acesso não só às palestras de hoje, né? Elisete, pode compartilhar a sua palestra? Sim, claro. Daiane, pode compartilhar o que você o conteúdo que você disponibilizou? Pode. Ok. Então, nós vamos ter com todas as palestras lá, da Mel, do Luiz Antônio, da pastora Anivalda, o do Daniel, e hoje, né, da Elisete e a da Daiane. Amém? Então, está aí à disposição. Alguém esqueci de alguma coisa, gente? Não? Creio que não, né? Amém? Então, é isso aí. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. E eu vou pedir aqui que pastor Aguinaldo Pacheco? Aguinaldo! Aguinaldo! Me chama para orar. O Aguinaldo não estava online, não. Ei, Aguinaldo, orar, Aguinaldo. Opa, vamos orar. Bênção demais, viu, pastor Ivelto? Peraí. Mas quem que estava... A minha menina está lá de fora, lá, o fogão de lenha está aceso, aí tem que ficar de olho. Quem que estava assistindo? É sua esposa, sua... Não, eu estava vendo também. Ah, tá. Não, tudo bem, tudo bem. Então, eu acompanhei a palavra que a pastora ministrou e eu ouvi, sim. Amém, amém. Tudo bem, sem problema. A importância da mulher na vida de um homem, hein? Isso é violento, hein? Isso é violento. Isso é forte. Então, que Deus abençoe a todos, amém? Então, ó, tem um garotinho dando um tchauzinho ali. Quem que é, Washington? É a menina, Axa. Axa? Não, o de cima aqui, Washington. Quem estava dando tchauzinho também? É o Daiane. Quem? É o meu netinho, o Ethan, dando tchau para a Daiane. Amém. Dando tchau para você, Daiane. Netinho. Ei, Daiane. Tá chorando, hein, Daiane? Muito bem. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. A pastora Nivalda está compartilhando lá. Isso aqui é a família, tudo de bom. Muito bem. Então, meus irmãos, uma semana de sucesso, uma semana de vitórias. Em nome de Jesus, algumas igrejas amanhã já vão estar funcionando dentro do limite que foi estabelecido por alguns prefeitos. Então, que tenhamos amanhã ótimos cultos em nossas igrejas. Fique firme, use máscara, use um álcool em gel, mantenha higiene. E é isso aí. Que Deus abençoe. Pastor Aguinaldo,
Ore por nós, ore pelo pastor Maio, pela pastora Bianca, pelos conselheiros, pela pastora Elisete, pela Daiane e por todos nós aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Grande Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, pelos privilégios de podermos ouvir a Tua palavra, de sermos aconselhados. Queremos também, ó Deus, agradecer pela vida do pastor Mário, pela vida da pastora Bianca, sua família. Queremos agradecer pelo Conselho Nacional, pelo Conselho Estadual, Deus, pela vida do pai da pastora Elisete, pela vida do pastor Erivelton, Pai, todos os pastores e pastoras da nossa igreja. Pai, que a bênção do Senhor, que excede todo entendimento, que a paz do Senhor, que excede o entendimento, possa reinar nos nossos corações e que possamos, meu Deus, a cada dia estar alinhado o nosso coração com o coração do Senhor. Nós declaramos a bênção do Senhor, em nome de Jesus, sobre toda a nossa igreja, para a glória do Senhor e sobre a nossa nação, sobre o Brasil, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Um bom dia. Amém. Amém. Coraçãozinho aí, ó. Aí, ó. Glória a Deus. Amém. Amém. Joaquina. Um abraço, Joaquina. Deus abençoe. Olívia, querida Olívia Braz. Te abençoe, querido. Beijo grande a todos. Em nome de Jesus. Amém. O chat vai estar aberto um pouquinho. Se você quiser compartilhar algo, anotar o link, está aberto lá para você lá, tá bom? Minha querida Sônia, Deus te abençoe. Silana. Deus te abençoe, Alegário, Maria Luísa, Robson, Carol, amém. Luciana, cuide do nosso Rio Grande, hein? Francinaldo, Josi, Deus abençoe. Ronaldo, Karine, nosso amigo aí, o Karine. Eu lembro de você, Karine, lá quando a gente fez aquela apresentação do Exército, lá na Convenção Nacional. William Santos, você está conosco ainda, William? Ô, fase, hein? Cadê o vídeo do William? O William está aí ainda, Débora? Ele tá, ele não gosta de vídeo. Ah, não gosta de aparecer, não? Não. Ele tá sem áudio também. Oh. Tá sem áudio? Ô, fase, viu? Muito bem. Débora, acho que podemos fechar, né? O que você acha? Acredito que sim, né, pastor? Só Já anotou já o link, né? Todos estão aqui já anotaram, né? Nós vamos encerrar a reunião agora, amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo grande no coração. Até sábado que vem, se assim o nosso Deus permitir, em nome de Jesus. Forte abraço. Tchau.